Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pão com farinha de jatobá, que vai ficar uma massa muito nutritiva e saborosa. Aquele pãozinho para você comer com manteiga ou então esquentadinho na airfry com queijo derretido por cima e com tomates. Fica maravilhoso esse pãozinho aqui. Aqui eu estou espalhando bem a manteiga para levar ele na airfry. Vou colocar no final do vídeo para que veja. Vamos para a nossa receita. Aqui eu tenho essa porção de farinha de jatobá, que extraí e mostrei para vocês no vídeo anterior como é que fiz essa farinha de jatobá. Vou estar pesando ela aqui nesse potinho para ver a quantidade de farinha que eu tenho aqui. Aqui pesou 34 gramas, mas vou usar essa fibra aqui da farinha do jatobá para inteirar a nossa farinha, dando num total assim de aproximadamente 40 gramas de farinha de jatobá, com essas fibras aqui que acrescentei. Vou usar essa quantidade aqui na minha receita para elaborar o pão. A água para o pão tem que ser bem morninha. Vamos usar 230 gramas de água. Aqui eu vou pesar 350 gramas de farinha de trigo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte do canal Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo. 20 gramas de leite em pó. Aqui eu vou estar usando 30 gramas de manteiga. Mas em casa você pode substituir por margarina ou óleo. Mas com a manteiga vai deixar essa massa toda especial. Vamos usar uma colherzinha rasa de sal. Dessa vez eu escolhi o sal grosso porque eu ouvi falar que ele é suave no sabor e muito bom. Vou usar uma colherzinha rasa de fermento. Observa que a balança não pesa uma pequena quantidade assim. Não é confiável, por isso usa sempre a colherzinha como medida que dá bem mais certo. Essa quantidade aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma colherzinha rasa. Aqui eu vou pesar 30 gramas de açúcar. Essa massa vai um ovo médio. Vamos começar a nossa massa. Vou usar o liquidificador para ajuntar tudo, os ingredientes líquidos. Vou começar colocando o ovo aqui dentro do nosso copo. Vou colocar a tampa, porque os demais ingredientes eu vou colocar com o liquidificador ligado, porque eu acho assim mais prático. Lembrando que essa água aqui está na temperatura bem morninha. Observa que a minha água derramou. Então eu vou lá pegar uma porção assim de água para estar usando aqui na nossa massa. Vou reservar aqui para estar usando. Então, liguei novamente aqui o liquidificador, vamos continuando aqui a nossa receita. Tirei aqui a tampa, estou colocando as 20 gramas de leite em pó. Aqui está a nossa farinha de jatobá. Eu vou acrescentando aqui aos poucos. Observa daí de casa que vai ficando bem grosso aqui essa batida. Ela vai ficando grossa e pesada. Eu vou adicionando toda a água que selecionei. Vou acrescentar o açúcar.
que é as 30 gramas, e o sal. E vou deixar bater bem. Como eu percebi que aqui ficou bem grosso aqui, eu tive que pulsar o liquidificador, então eu deixei o fermento para adicionar aqui na bacia, após despejar aqui esse creme. Observa como ele está assim bem firme e pastoso, semelhante a abacate batido. Vou raspar aqui essa quantidade que ficou no copo para aproveitar bem. E aqui, geralmente, dentro do copo do liquidificador, eu não coloco a minha manteiga. Eu deixo para usar depois. Acompanha tudo daí para que você possa ver por que agregar a manteiga por último. Olha só a textura que ficou aqui. Tá uma massa cremosa e bem firme, porque a farinha do jatobá tem uma boa mucilagem. Aqui eu acrescentei a colherzinha de fermento. Vou estar aqui limpando aqui, que eu vou usar a colher de pau, que ela é uma colher mais firme para estar mexendo aqui a nossa massa. Agora para frente é só agregar a farinha da nossa receita. Como aqui não tem nada de novidade, eu vou acelerar o vídeo para que você possa acompanhar daí de casa. Vou agregando a farinha, lembrando que eu coloquei o fermento aqui, se você observou daí de casa. Vou agregando até ficar uma massa um pouquinho mais firme. Assim que ela começa a firmar, eu coloco a mão na massa e vou observando a textura da nossa massa. Aqui eu vou amassando bem. Lembrando que se você observou na filmagem, quando eu fui levar o meu copo com água, ele acabou derramando na bancada. Então eu fui lá na torneira e peguei um pouco de água com golpe de vista, mais ou menos. Então a água da nossa receita, você vai acrescentando de acordo com a necessidade da massa. Tem que ser uma massa assim, ó, bem hidratada. Olha só, bem molhada mesmo. Observa que tá uma massa assim bem pegajosa na mão, olha só. Agora vamos acrescentar a manteiga da nossa massa. Ao acrescentar aqui a manteiga, você vai observando que a umidade dessa massa vai diminuindo e a massa vai ganhando textura de uma massa boa. Se você viesse aqui colocando trigo, você perde aqui na massa, porque precisa ser uma massa hidratada para o crescimento. E uma massa assim muito seca, muito pesada, geralmente o pão não gosta de crescer. Observa daí que assim que coloquei a manteiga, fica uma massa muito bonita. Olha a cor dessa massa e o brilho. Eu passei nas bordas da massa a manteiga da bacia, porque fica mais fácil para ela ir desprendendo e ganhando a textura. Olha como está ficando a nossa massa, ela ainda está bem hidratada. Olha só. Vamos continuar aqui acrescentando a manteiga da nossa massa e sovando ela. Vamos estar sovando aqui na bancada, porque é muito mais rápido e prático do que aqui nessa vasilhinha, nessa tigela. Passei a manteiga aqui na mesa, vou sovando a nossa massa assim. Hoje aqui na minha cidade está uma temperatura muito frio. Então essa massa vai demorar um pouquinho para fermentar, devido à temperatura. Mas se você fizer essa massa aqui nos dias quentes, ela vai fermentar rapidamente. É uma massa muito gostosa de trabalhar e o bom que é uma pequena porção. Só para você praticar uma receita aí em casa e ver como fazer um pão. Eu estou registrando aqui tudo no passo a passo para que você acompanhe daí da sua casa. Aqui eu acabei de sovar a nossa massa. Olha a textura que ela está. Bem macia, bem hidratada. Aqui tinha um pedacinho de casca de jatobá aqui, que quando a gente acaba passando a farinha no ralo, acaba soltando algum pedacinho da semente. Eu tirei, mas vamos aqui vendo a massa, ó. É uma massa
bem hidratada assim. Após a sua massa pronta, vamos fazer uma bolinha com essa massa e vamos deixá-la descansar até dobrar de volume. Tem um restinho de manteiga aqui nessa canequinha, vou passar aqui no fundo da nossa tigela, para colocar aqui a massa para descansar. Fazendo assim, a massa não vai colar aqui no fundo dessa vasilha. Então, vamos colocar a nossa massa aqui e vamos cobrir com um guardanapo e colocar num cantinho que não tenha ventilação. Um cantinho assim da sua casa que você vê que é mais quentinho. Vou mostrar para você o quanto essa massa pesou. 692 gramas. Vou colocar aqui, vou cobrir e deixar descansar. Ainda restou essa quantidade aqui de trigo das 350 gramas. Aqui está a nossa massa. Eu deixei ela descansar por mais de 1 hora, porque a temperatura aqui estava muito frio. Mas a massa aqui está bem macia. Vamos trabalhar aqui um pãozinho caseiro. Vou estar usando aqui um fio de óleo na minha bancada. Coloquei um pequeno fio de óleo aqui, espalhei bem aqui aonde vou estar abrindo a nossa massa. Geralmente, eu não gosto de agregar farinha aqui não, porque senão deixa um pão muito seco. E essa hidratação aqui dessa massa ajuda com que ela se desenvolva bem, que tenha um bom crescimento. Abri bem aqui a nossa massa na bancada. Agora vamos estar modelando o nosso pãozinho. Você sempre puxa a massa para o seu lado, para que ela venha ficar bem prensada assim, para que o seu pão não venha criar bolhas vazias no meio. Ela ficar bem compactada. Então, você sempre leva ela para trás um pouco e vem assim enrolando o seu pãozinho. Outra dica, aqui para selar bem, eu vou passar o rolinho aqui para ficar bem fininho e damos acabamento no nosso pão. Ficou bom? Vamos jogar aqui um pouquinho de farinha de trigo para que o pão não venha colar na assadeira na hora de tirar. Dê preferência para untar a sua assadeira com margarina. Como eu não tinha, eu acabei passando um pouco de óleo na minha assadeira, mas dá certo também. Tira o excesso de farinha e você vai colocar para o lado que você terminou, esse lado aqui para baixo, na assadeira, para o crescimento do seu pão. Agora vamos deixar essa massa aqui fermentar por um tempo. Aqui eu vou cobrir a nossa massa e vou mostrar um pouquinho da fermentação. Aqui passou-se 3 horas. A minha massa ficou aqui fermentando por 5 horas, devido à baixa temperatura que estava nesse dia. Agora vamos levar a nossa massa no forno para assar. O forno está aquecido em 180 graus para estar assando o pão. Aqui no meu forno ele ficou cerca de 40 minutos assando. Por ser uma massa assim já verdinha, ela fica assim, após assada, bem escura. Eu costumo não usar gema de ovo para pincelar o pão não, porque o meu forno cora muito bem. Fica dourado, bem douradinho, muito rápido. Olha só, aqui já passou 40 minutos. O nosso pão está assado, tá um cheiro maravilhoso aqui em casa. Vou estar tirando daqui e vou estar finalizando aqui esse pão com um pouquinho de manteiga por cima, que vai dar maciez aqui nessa casquinha de cima do pão e brilho também. Aqui eu estou usando manteiga mineira. A manteiga mineira é uma manteiga muito cheirosa e muito saborosa. Dá um toque especial na massa e também aqui no acabamento do nosso pão. Vou tirar ele aqui da assadeira ainda quente. Vou colocar aqui para esfriar. Olha que pão maravilhoso. E a massa aqui está bem macia.
Vou trazer aqui de perto para que você veja com o pão ainda quente como está bem macio aqui. Olha só. Tá bem macia a nossa massa. Vou reservar para estar esfriando, para estar cortando o nosso pão. Aqui o nosso pão, já se passou um tempo, ele está na temperatura assim mais frio. Um morno, suave. Tá um pão maravilhoso. Vou fatiar ele e vou guardar uma porção no congelador, porque esse pão aqui pode ser congelado para aturar por mais tempo, para aumentar a conservação dele. Porque com esse pão aqui, eu quero fazer com ele torradas, porque eu gosto muito. Essas fatias aqui com mussarela em cima com tomate, fica muito bom. Ou então passado a manteiga e levar para dourar na airfry. Fica saboroso, fica muito bom. Então eu vou cortar eles em fatias desse jeito aqui para estar usando depois. Porque ele é um pão bem nutritivo, porque a farinha de jatobá, ela é muito rica em ferro, potássio, magnésio. Olha só como ficou o pão que eu dourei na airfry. Ele fica assim, crocante por fora e bem macio por dentro. Fica muito saboroso desse jeito aqui. Olha só, bem crocante e a massa aqui por dentro, ó, é macia. Então esse pão aqui ficou muito saboroso. Se você gostou, deixe uma avaliação no vídeo, compartilhe essa receita com alguém, que às vezes que tem a farinha de jatobá ou a árvore no quintal, ela é um excelente fruto e pode fazer a farinha. Tem um vídeo tudo no passo a passo aqui para você fazer em casa e fazer uma deliciosa massa como essa aqui. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.